Presidente, boa noite. É um prazer revê-lo. A gente esteve em Davos algumas semanas atrás. Já que em Davos a gente conversou do ponto de vista diplomático, hoje eu vou abrir com as provocações aqui em nosso papo, pegando um gancho que o senhor falou sobre a corrente comercial do Brasil, que aumentou nos últimos anos. Isso é correto, evidentemente, mas a corrente comercial brasileira aumentou muito em relação à China, especialmente. Hoje, basicamente, os dados que eu vi há pouco tempo atrás, 1/3 de tudo aquilo que o Brasil produz, de forma natural ou até industrial, vai para a China. Isso não gera uma certa dependência do Brasil de um comprador só? E caso aconteça alguma coisa com esse comprador, o Brasil poderia ter consequências graves? E, pior de tudo, isso não poderia significar uma influência também política da China em relação ao Brasil, sendo que a China, de fato, é o principal fornecedor de moeda forte para esse país? Carlos, na realidade, o que está acontecendo no mundo é um fenômeno, a meu ver, ao mesmo tempo mais profundo e mais abrangente do que apenas China, né? Porque é o seguinte, se você levar em consideração o chamado G7, né, o grupo das chamadas economias industriais mais maduras, Estados Unidos, Japão, Alemanha, França, Reino Unido, Itália e Canadá, se você somar o produto interno bruto dessas 7 economias, produto interno bruto medida pela paridade do poder de compra, você vai chegar a um valor de mais ou menos 42 trilhões de dólares. Esse é o PIB combinado do G7. Agora, se você levar em consideração aquilo que eu chamo de E7, as 7 maiores economias emergentes do mundo, China, Índia, Brasil, Indonésia, Rússia, México e Turquia, mesmo num ano difícil como esse ano de 2022, esses 7 países têm um PIB combinado, mais uma vez, pela paridade do poder de compra, de 53 trilhões de dólares. Então, isso representa uma mudança nas placas tectônicas da economia global que é muito grande. Uma parcela significativa desse crescimento do mundo e das economias emergentes encontra-se na Ásia. Então, mais uma vez, se você levar em consideração os dados de exportações brasileiras em 2021, aquilo que o Brasil vendeu para a Ásia, exportou para a Ásia, tirando a China e tirando o Japão, que são as 2 maiores economias da região, é maior do que aquilo que o Brasil exportou para toda a União Europeia. Veja que coisa interessante, né? Hoje o Brasil vende mais para a Índia do que para a Itália, mais para Singapura do que para a Alemanha, mais para a Coreia do Sul do que para a Espanha, mais para a Tailândia do que para a França e mais para Bangladesh do que para Finlândia, Dinamarca, Áustria e República Tcheca juntas. Então, isso significa que o Brasil está muito bem posicionado para tirar vantagem desse fenômeno da emergência de uma parcela significativa da população mundial que se encontra nesses mercados emergentes. Agora, em relação da China, nós exportamos muito. No ano passado foi quase 90 bilhões de dólares. E minha impressão, Carlos, é que nós vamos exportar muito mais. Porque veja o seguinte, nos próximos 10 anos, a China importará 25 trilhões de dólares. 2,5 trilhões por ano. Ao longo dos últimos 5 anos, o Brasil tem mantido 4% de tudo aquilo que a China compra do mundo. 4% de 2,5 trilhões são 100 bilhões de dólares. Se você estacionar apenas nos 4%, ou seja, se nós não fizermos nenhum outro esforço adicional para aumentar a nossa parcela percentual das compras chinesas, nós temos 100 bilhões de dólares por ano. Agora, 100 bilhões de dólares por ano são 500 bilhões de reais por ano. Uma das grandes vitórias do atual governo foi ter conseguido a reforma da Previdência, que economiza aos cofres públicos, ao longo de 10 anos, 1 trilhão de reais. Apenas para fazer comparações, isso diz o seguinte, que apenas em exportações para a China, nós temos uma reforma da Previdência a cada 20 meses. Ao longo de 10 anos, são 6 reformas da Previdência. Então, eu acho que essa tendência só vai continuar. Ela vai ser uma tendência também, se o Brasil trabalha bem, observado em outros grandes mercados de grande população, como é o caso da Índia. A Índia, aliás, nos últimos 5 anos, Augusto, cresce a taxas percentuais maiores do que a da China, né? Nós estamos vendendo, mais uma vez, cerca de 90 bilhões de dólares por ano para a China, mas estamos vendendo apenas 6 bilhões para a Índia, portanto, o teto para crescimento é muito grande. E isso deve acontecer também pelo seguinte, os matemáticos dizem que há um fenômeno chamado a regra dos 70. Né? Então, por exemplo, você quer determinar quanto tempo demora para um país dobrar a sua renda per capita
em termos de anos, baseado nessa regra de 70. Então, vamos supor que um país está crescendo 7% ao ano. 70 dividido por 7 são 10. Então, 10 é o número de anos que leva para aquele país dobrar a sua renda per capita. A Indonésia, com 280 bilhões de pessoas, vai crescer 7% ao ano. Bangladesh, com quase 200 bilhões de pessoas, vai crescer 7% ao ano. A Índia, com os seus 1,3 bilhão de habitantes, vai crescer 7% ao ano. Então, isso quer dizer que você vai ter praticamente 2 bilhões de pessoas no mundo que vão crescer, que vão ter a sua renda per capita dobrado ao longo de uma década. Se você dobra a sua renda per capita a partir de um patamar de renda que não é muito alto, o que é que você faz com a renda incremental? Você come mais, você ingere mais calorias, você investe mais em infraestrutura. Então, isso significa aquilo que tecnicamente os economistas poderiam chamar de uma janela ricardiana. É uma extraordinária oportunidade de crescimento baseado nas suas vantagens comparativas. Davi Ricardo foi um economista britânico do século XIX que apontava, né, as vantagens do comércio internacional. Ou seja, o Brasil pode utilizar as suas vantagens comparativas para acumular grandes superávites comerciais que se transformam nos recursos necessários para que o Brasil possa fazer a diversificação da sua economia, a reindustrialização da sua economia e a agregação de tecnologia no limite a toda atividade econômica, que é, no fim das contas, aquilo que faz a diferença na produtividade e na competitividade internacional.